Geralmente, quando acontece essa situação, pessoal, a gente tem que passar, antes de aplicar a massa corrida, um fundo preparador. Eu vou pedir para a produção ficar com o celular de lado. Vocês vão ver que a parede tem até um brilhozinho, tá? É o fundo preparador que é aplicado nele. Esse fundo preparador, ele é a base de água. Ele é a mesma coisa se estiver passando uma água na parede, tá? Ele vai isolar o pó da parede para depois ela não vir descascar de novo. Mas assim, se der alguma infiltração externa para interno, ele vai estourar do mesmo jeito, tá? Esse fundo preparador, ele é só mesmo para isolar o pó do reboco para a massa não vir estourar depois. Aqui a gente já está com a massa preparada, né? A gente preparou ela no final da última aula. Essa aqui é a desempenadeira que a gente costuma usar aí no nosso dia a dia. Essa aqui, pessoal, é a massa que a gente já deixou preparada aí na última aula nossa, né? A gente misturou ela com um pouco de água. A consistência dela aqui ficou muito boa. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a massa corrida, colocar ela um tanto que você consiga trabalhar com ela na desempenadeira. E aí você vai começar a aplicação. Aplicou ali, vem aqui. A quantidade que você coloca na desempenadeira vai de você, tá? Para começo você vem e coloca menos massa. Você pegou o jeito, vai, aumenta um pouco mais de massa na desempenadeira. Você sentir confortável para você trabalhar com ela sem cair no chão. Eu acho que no começo sempre cai um pouco, tá? Mas aí sempre conforme vai passando o tempo, vocês vão pegando o jeitinho e vai derrubando bem menos. Conforme o tempo aí, cada vez que passar, vocês vão derrubando menos massa na parede, no chão. E aí a gente vai aplicando. O processo de aplicação da massa corrida, pessoal, ele é bem simples, tá? Você enche a parede, vai colocando a massa nela, vai espalhando aí conforme a necessidade. Aqui ainda a gente leva bastante sorte, o apartamento ele é baixinho. Então praticamente quase que a gente não precisa de escada. Então a gente já vai e já consegue alcançar lá em cima, ó, no teto. Tá vendo? Como aqui teve que descascar muito, pessoal, então provavelmente você vai gastar muito em tudo, tá? Vai gastar bastante material, vai gastar bastante lixa, vai gastar bastante tinta. Então esse tudo você gasta bastante. Porque a gente descascou demais a parede, demais. Então aí sempre o material a gente vai utilizando. E assim, desperdício de material, pessoal, nunca, tá? Tanto que eu passei massa nesse pedacinho aqui, provavelmente quase que não caiu nada de massa no chão. Você vem, limpa e volta, vai reaplicando. O importante do processo é você espalhar bastante a massa aonde ela precisa. Às vezes um lugar tem um pouco mais buraquinho do que o outro, ou às vezes na hora de passar você sente alguma ondulação na mão, você vai lá e dá uma enchida melhor e vai passando. Aqui para baixo, pessoal, a mesma coisa. Você dá uma enchida. O importante é você jogar a massa na parede, tá? Depois você espalha ela. Então você vai pegando, coloca na desempenadeira e dá aí a primeira espalhada, tá? E aí depois você volta e aí você vai distribuindo a massa conforme a necessidade dela. Vocês podem ver aqui, ó, que a massa, quando ela tá firme, ela não cai da desempenadeira, tá? Você pode virar, pode fazer o que for que a massa, ela não cai. Por isso que é importante na hora da misturação, você não deixar ela muito mole. E vai aplicando devagarzinho. Como aqui a parede descascou demais, então não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas eu estou deixando a massa corrida bem grossa, tá? Bem grossa mesmo. Para ela conseguir dar mais ou menos uma acertada na parede. Vamos pegar mais um pouquinho.
Dorar um pouco. E aí, pessoal, esse movimento, vocês podem fazer ele na parede inteira, tá vendo, pessoal? Ó. E vamos espalhando ela em toda a superfície. Vocês estão vendo que a massa ela é grossa? Ela não cai da desempenadeira. Então aí já você consegue trabalhar com ela um pouco mais folgada. Vamos esticar só mais um pouquinho. Vocês estão vendo, pessoal, que tá indo uma quantidade violenta de massa. Geralmente não vai tudo isso, tá? É que aqui foi um caso à parte aí. Bom, agora que a gente já espalhou, você vem dar uma limpada. Devolve a massa lá. Aí vocês vão me perguntar, poxa Renato, você espalhou a massa, ficou tudo cheio de calombo, vai deixar assim? Não, gente, não vai deixar. O importante, você aplica a massa corrida até uma determinada distância. Ah, Renato, eu vou aplicar na meia parede, tá? Deixa ela puxar um pouco, depois você vem tirando o excesso. Aí você vem de levezinho. Você vai tirando só a massa que sobrou. E aí você pode ver que ela está ficando pouca massa. Porque provavelmente você não vai estar tirando toda ela da parede, porque a parede está muito torta. Então geralmente você só vai alisar. Você vai alisar ela. Aí depois você vai corrigir ela na lixa. E aplicar a segunda de mão. Aí tem aqueles cantinhos, pessoal, que você não consegue fazer. Pega a própria espátula. Ó, põe um pouco de massa. Não precisa ficar com medo, ela não cai. Ela fica bem firminha. E aí você trabalha com a própria espátula. Faltou massa? Vem. Não cai, coloca mais um pouquinho. E aí você vem fazendo os cantinhos. Até a espátula é bom. E você consegue fazer o cantinho da parede melhor. Você consegue passar aqui, ó. E ela vai dando... Vai fazendo aquela quininha da parede certinho. E aí a sua pintura vai ficando cada vez mais bonita. Aqui a gente já está dando a última tirada de massa corrida. Ainda ela não vai ficar 100% lisinha. Porque a parede estava muito, muito feia, gente. Estava muito feia. Vamos abaixar aqui. Vamos tirar o excesso aqui também. E funciona assim, pessoal. Vocês vão tirar o excesso. Se vocês começarem a tirar o excesso de massa, que a gente aplicou ela bem grossa, e você vê que a massa ainda está mole, a massa não deu aquela firmada, não tem problema. Larga ela ali e vai continuar esticando a sua parede. Continua passando massa. E fica sempre atento. A hora que você vê que a massa ela deu uma puxadinha, volta e dá mais uma alisadinha. Que nem aqui, ó. Aqui ela tá muito mole, ó. Tá saindo bastante. Dá uma tirada no excesso. Tira o excesso. Volta lá. Dá mais uma acertadinha. E vamos pra frente. Aqui, ó. Aqui ela tá em cima de uma lata. A gente vai arrastando aqui. E vamos pra frente. A massa corrida, pessoal, ela funciona o seguinte. É sempre bom você trabalhar com duas massas, tá? Essa massa que eu tô trabalhando com ela é uma massa PVA. Uma massa que você usa geralmente só em pintura interna. Não é uma massa que a gente usa na parte externa. Ela é só para passar na parte interna da casa. Massa de externa é uma outra massa, é uma massa acrílica.
E assim, você passa a primeira mão com uma massa, geralmente ela vai ficar com alguma sujeirinha. E aí na segunda mão de massa, é bom você pegar uma massa limpa, uma massa nova. Então você vai e abre uma outra lata de massa e deixa essa aí. Sempre essa massa vai ser para passar a primeira mão. E aí ela já vai ter aquela areinha. Não vai te atrapalhar na segunda mão, tá? Aqui a gente ainda tá dando a primeira. Tá encorpando bastante. Que aqui tinha praticamente quase uma lata de massa. Geralmente uma lata de massa a gente consegue fazer uns 20, 30 metros quadrados. Aqui a gente não tá fazendo nem 10, 15% da quantidade normal que uma lata faz. Porque eu tô passando bastante massa na parede, né? Provavelmente a gente vai acabar a massa corrida e não vai ter acabado de passar na parede. E aí, no caso, você vai e abre uma outra lata. E assim, pessoal, não precisa ter dó de material. Mas também você tem que pôr o tanto suficiente para a sua pintura ficar legal. Não adianta você querer economizar bastante e aí lá na frente a sua pintura não ficar boa e seu cliente ficar chateado com você, tá? Então a gente passa uma quantidade legal e sem desperdício. E aí a mesma coisa, a gente volta, espera a massa puxar um pouquinho e vai tirando o excesso.